Olá pessoal, estimados alunos, amantes da química e do conhecimento, que alegria tê-lo aí para mais uma rodada de aulas de química. Sim, nesta em questão nós vamos entender a função orgânica aldeídos. E como a química não está separada do nosso dia a dia, ela está inserida em nosso cotidiano, inclusive fazendo parte de nossas vidas. Vamos trabalhar também a química do cabelo. Vamos entender esse procedimento que nós amamos fazer, que é o alisamento de cabelo. Veja que imagem interessante aqui, olha, um cabelo lisinho, bem facinho de ser penteado. Professor, quero confessar algo para ti. Olha, quando a minha irmã faz esse alisamento, professor, ela fica andando na casa e exalando um cheiro horrível que eu quase vomito de tão intoxicado que eu fico, professor. Você tem que tomar cuidado e muito mais a sua irmã, porque se ela estiver fazendo uso indevido desta solução aqui, nesse procedimento, a solução que nós denominamos de formol, a sua saúde corre sérios perigos. Esta solução formol que ganhou notoriedade principalmente pelo seu uso indevido nesses procedimentos de alisamento de cabelo e também na conservação de alimentos. Professor, o senhor pode nos adiantar o que é que nós vamos estudar nesta sequência de videoaulas? Sim, e agora? Nós vamos definir os aldeídos, nós vamos aprender a nomeá-los, nós vamos ver as aplicações de um aldeído muito importante, que é o metanal, que inclusive ele em solução aquosa vai nos dar o formol, esta solução formol bastante usada e inclusive indevidamente nos últimos dias, e vamos entender também um pouquinho de mecanismo de reação. Vamos ver o mecanismo de reação de adição nucleofílica, a hidratação do metanal. Vamos entender um pouquinho como ocorre ali a dança dos elétrons numa reação química de adição nucleofílica. E, claro, as aplicações do formol. E, por fim, vamos entender a química que está por trás do alisamento de cabelo. Será que para o cabelo ganhar uma nova conformação, existem ligações químicas que são quebradas e ligações químicas que são formadas? E como é que o formol vai entrar, vai agir nesse procedimento? Sim, vamos entender um pouco quimicamente como é esse procedimento. Bom, primeiro vamos começar, como diz o ditado, do início. Professor, como daria para começar do fim? Não vamos entrar neste detalhe. Vamos começar do começo. Os aldeídos são substâncias orgânicas. É um grupo de substâncias orgânicas, é uma função orgânica. Exatamente, função orgânica é um grupo de substâncias orgânicas que apresentam características, algumas características em comum. E os aldeídos, a característica é que na extremidade dos aldeídos nós vamos encontrar o grupo carbonila. Este grupinho carbonila. Professor, o que é o grupo carbonila, professor? O grupo carbonila é este carbono ligado duplamente com o oxigênio. Observe aqui, ó, tá? Então, quando nós temos este grupamento, quando nós temos a carbonila na extremidade de uma cadeia carbônica, nós vamos ter aí, então, caracterizado a função orgânica aldeído. É importante ressaltar que precisa ser no final da cadeia carbônica, porque se for no meio da cadeia carbônica ou entre carbonos, claro que aí vai estar caracterizada uma outra função orgânica que nós estudaremos na sequência, que é denominada de cetonas. Observe, então aqui nós temos um aldeído. O aldeído mais importante, mais famoso e mais conhecido de todos é este aqui, o mais simples, o metanal. Sim, ele é o aldeído que está em evidência, como eu disse, porque em solução aquosa ele vai nos dar a solução formol, que tem bastante utilidade, bastante aplicações aí. Bom, então nós já aprendemos a
caracterizar a função química aldeído. Professor, e como que a gente poderia fazer para caracterizar os aldeídos experimentalmente? Bom, aí nós temos algumas técnicas. Como a nossa aula não é uma aula experimental, não é uma aula técnica, é uma aula teórica, nós estamos aprendendo a caracterizá-los teoricamente. Agora, claro, se nós estivéssemos num laboratório para caracterizar a função aldeído, nós precisaríamos analisar o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a solubilidade, a densidade dessas substâncias, e aí nós iríamos fazer uma pesquisa e chegarmos na conclusão de que nós estaríamos trabalhando com metanal, com etanal, com propanal e assim sucessivamente. Agora, teoricamente, nós reconhecemos as substâncias orgânicas por causa da sua estrutura. Muito bem, muito bem. Professor, eu quero saber como é que nós damos nome para estas substâncias químicas. Sim, a nomenclatura das substâncias orgânicas, vocês já sabem. Ela é constituída de um prefixo, de um infixo, um intermediário ou um sufixo. O prefixo está relacionado ao número de carbonos, o infixo ao tipo de saturação, o tipo de ligação química que os carbonos efetuam. E a função orgânica está caracterizada no sufixo. Todos os aldeídos terminam em -al. Observe que eu já falei metanal, etanal, butanal, propanal. Então, vamos pegar aqui o aldeído mais simples, evidentemente, é o etanal, só para a gente começar dos mais simples. Observe, um carbono, o prefixo que indica um carbono é met. E apenas ligações simples, quando nós temos ligações simples, nós temos o intermediário AN. Aqui nós temos apenas um carbono, então nós consideramos que é AN. Professor, mas essa dupla ligação aqui, professor? Bom, esta dupla ligação não é entre carbonos, tá? Então aqui o intermediário sim vai ser AN e o sufixo -al. Então o nome desta substância, deste aldeído mais simples, metanal. Professor, olhe, confesso que achei simples. Confesso que achei muito fácil. Sim, é fácil, principalmente para você que tem acompanhado as nossas aulas aí constantemente. Vamos pegar aqui mais este caso aqui, olha. Então, nós temos aqui este outro aldeído, vamos ver quantos carbonos nós temos nele. Então, aqui os carbonos, nós temos um carbono aqui, cada vérticezinho tem um carbono e cada extremidade livre também tem um carbono com os seus respectivos hidrogênios. Essa aqui é a fórmula, a representação em bastão. Se você não está familiarizado com esta representação, acesse o nosso canal aí, a playlist Química Orgânica, e veja aí a videoaula sobre representações das substâncias orgânicas. Então, nós temos aqui 4 carbonos. Sim, nós temos 4 carbonos, o prefixo que indica 4 carbonos. Se você também não está familiarizado com esses prefixos aqui, com esta noção de nomenclatura de substâncias orgânicas, também você deve acessar aí a playlist Química Orgânica e assistir a videoaula que nós trabalhamos especificamente isso. Mas claro que aqui não é MET, professor. Professor, pera lá. Sim, é but, 4 carbonos, o prefixo é but. E aí nós vamos ter apenas ligações simples entre os carbonos, o intermediário vai ser AN. E claro, como é um aldeído, há o grupo carbonilo no final da cadeia carbônica, então vai ser butanal o nome deste aldeído. Professor, será que tem aldeídos ramificados? Sim. E como ficaria o nome dos aldeídos ramificados, professor? Bom, vamos ver aqui algum exemplo, então, né? Vamos pegar este exemplo aqui deste aldeído ramificado. Nós vamos ter aqui o grupo carbonila e vamos ter aqui, vamos colocar aqui um radicalzinho e aqui vamos colocar 2 radicais. Então, nós temos aqui
este aldeído ramificado? Observe que neste caso nós temos que numerar a cadeia carbônica, tá? Por que, professor, nós precisamos numerar a cadeia carbônica? Porque nós precisamos especificar aonde estão esses radicais, quais são os carbonos que estão presentes esses radicais. Tá, tudo bem, professor, vamos numerar e nós vamos numerar a partir de onde? Nós vamos numerar a partir do carbono que está ligado ao oxigênio. Aqui, o grupo carbonila é o que de mais importante nós temos nesta estrutura. Então, nós iniciamos a numeração a partir deste carbono aqui. Carbono número 1, carbono número 2, e eu tenho que seguir para onde tem mais carbonos. Evidentemente, eu vou seguir para cá. 3, 4, 5 e 6. Então, nós vamos ter uma cadeia carbônica de 6 carbonos na sua estrutura principal. Professor, 6 carbonos, professor, como fica, professor? 6 carbonos é X. Muito bem. Apenas ligações simples entre os carbonos, AN, e como é um aldeído, a terminação é -al, hexanal. Tá, professor, e esses radicais aqui, eles não entram no nome? Sim, entram no nome. Agora nós vamos inserir o nome desses radicais aqui na frente. Observe, nós temos 2 radicais iguais de um único carbono. Esses 2 radicais chamam-se metil. Professor, e esse radical aqui de 2 carbonos? Chama-se etil. Os radicais, né, todos eles terminam em -io. Et, porque são 2 carbonos, o prefixo que indica 2 carbonos é et. Met, nós já vimos, é o prefixo que indica 1 carbono. Então, observe, nós temos o E na ordem alfabética, vem antes do M. Então, nós vamos ter aqui no carbono número 2, vamos fazer em preto, no carbono número 2, nós vamos ter o radical etil, e no carbono 4, 2 vezes 4, nós vamos ter 2 radicais iguais. Então, quando nós temos 2 radicais iguais, nós colocamos o prefixo di. Sim, nossa, professor, interessante. Nós colocamos o prefixo di porque são 2 iguais. Sim, de o que, professor? Dimetil. Dimetil. Deixa eu aqui fazer isso aqui para ficar melhor. Então, vai ser 2-etil, porque no carbono 2 nós temos o radical etil. 4 e 4, porque 2 vezes no carbono 4 nós temos o radical metil. Então, o di é porque tem 2 vezes ali o mesmo radical. E, claro, né, o nome da substância, hexanal. Professor, veja só, professor, será que tem aldeídos de cadeia insaturada e ramificada, professor? Tem. Mesmo que possa ser teoricamente, apenas teoricamente, mas tem. Vamos pegar aqui um exemplo, então. Vamos fazer, professor? Quero aprender, professor. Sim, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos aqui um aldeído, onde vai ter um radical aqui, outro radical aqui e uma dupla ligação aqui. Então, nós precisamos numerar esta cadeia carbônica e, como eu disse, nós numeramos a partir do carbono ligado ao oxigênio. Ah, sim, tem um erro aqui. Isso aqui não é oxigênio, professor, isso aqui é um hidrogênio. Se é um aldeído que nós estamos trabalhando, ali é um hidrogênio. Muito bem, então aqui nós temos um aldeído. Vamos numerar esta cadeia. Começamos a numerar a partir deste carbono aqui, carbono número 1, carbono número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos, o prefixo que indica 8 carbonos, então vai ser oct. E nós temos ligação dupla, não é mais AN, o intermediário, é EN, tá? EN, porque o intermediário, quando tem dupla ligação química, é EN, e a terminação
al. Professor, por que o senhor deixou esse espaço aqui, professor? Bom, esse espaço aqui é para eu colocar o número do carbono que está a dupla ligação química, que é o carbono número 4. Sim, eu preciso especificar aonde é que está essa dupla ligação química. Eu coloco o número 4 na frente do "em", que vai designar que a substância tem uma dupla ligação química. Agora, e professor, os radicais? Sim, os radicais nós vamos inserir na frente do nome. 2 radicais de um único carbono. Esse radical de um único carbono, nós já vimos, o nome dele é metil. Então, no carbono 6 e no carbono 7, eu vou colocar aqui em cima, aqui, por questão de estética, não cabe aqui, né? Então, vai ser no carbono 6, no carbono 7, nós temos 2 radicais iguais, então eu coloco di. E aí o nome dos radicais, metil. Então, o nome deste aldeído vai ser 6,7-dimetil. Muito bem, muito bem, muito bem, professor. Olha, gostei, professor, amei. Dar nome às substâncias orgânicas é algo maravilhoso, sim. Agora, o que vem a ser esta solução que nós denominamos de formol? O formol é uma solução que ela se origina da hidratação, né, da adição de água num aldeído bastante conhecido, bastante importante, que é o metanal. Então, nós temos aqui o metanal, observe, nós temos aqui o metanal, e nós vamos misturá-lo com água. Sim, lembra-se que as substâncias polares e apolar. Os aldeídos são substâncias polar e, sobretudo, o metanal é uma substância bastante polar. Por quê, professor? Observe, nós temos carbonos, nós temos um carbono, nós temos hidrogênio e temos outro hidrogênio. Aqui o oxigênio, ele é um elemento bastante eletronegativo. Aliás, ele só vai perder para o flúor na eletronegatividade. Ele tem uma eletronegatividade bastante alta. Professor, o que é esta eletronegatividade? É uma força de atrair para si a nuvem eletrônica das ligações químicas. Então, esses elétrons aqui da ligação química com o carbono, a nuvem eletrônica vai ser muito mais densa sobre o oxigênio do que sobre o carbono, porque o oxigênio é mais eletronegativo. Nós vamos ter uma densidade de carga negativa. Isso aqui vai ser importante para nós também trabalharmos o mecanismo desta reação química aqui, que é a hidratação do metanal. Então, o metanal é uma substância polar, assim como a água também é uma substância polar. O oxigênio é muito mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele vai criar uma densidade de carga negativa muito maior sobre si, fazendo com que uma densidade de carga positiva seja criada sobre os hidrogênios e aqui sobre o carbono. Então, lembre-se de nossas aulas, de outras aulas da nossa química orgânica aqui, as substâncias orgânicas as substâncias polar se dissolve em polar e apolar se dissolve em apolar. Então, o metanal, tá? O metanal, ele tem uma afinidade muito, muito grande com a água. Então, os dois serão miscíveis, os dois serão, eles irão se misturar, se dissolver um ao outro com muita facilidade. São dois líquidos, nós dizemos o termo técnico aí, miscível. E aí o metanal misturado com a água vai nos dar o que nós denominamos de
formol, a solução formol. Professor, mas qual é a proporção para nós termos o formol? Bom, a proporção é 45%, ou seja, em 1 litro, deixe-me apagar aqui esta parte aqui, que você já entendeu, da polaridade das substâncias químicas. Então, nós temos aqui, se nós tivermos aqui 550 ml de metanol e 450 ml de água, nós vamos ter então 1 litro de formol. O formol é uma solução do metanol a 45%, uma solução em água a 45%. Professor, e este formol ele é usado para quê, professor? Bom, o formol é uma solução, né? Como eu disse, proveniente da mistura com água do metanol, e ele tem algumas aplicações interessantes. Veja aqui as aplicações do formol. Ele é um agente preservante, tá? Preservante de produtos cosméticos e de limpeza. Então, o formol ele tem esta capacidade de preservar e por isso ele é usado no embalsamento e conservação de cadáveres ou peças anatômicas. Como acontece isso, professor? Acontece o seguinte: para poder conservar, né, embalsamar um cadáver, para poder conservar uma peça anatômica ou até mesmo um cadáver para estudos em escolas, em faculdades de medicina, é injetado um outro líquido no cadáver, que é o fenol. O fenol vai forçar a saída do sangue e aí então vai aplicar o formol. O formol ele vai fixar as células, vai impedir que micro-organismos deteriore ali as células. Ele por si já vai matar muitos micro-organismos e conservar as células para que essas bactérias, esses fungos, esses micro-organismos não se alimentam das células que compõem o cadáver ali e vai apodrecer e deteriorar. Então o formol é muito usado para isso aí, tá? Então o fenol é outra substância química que a gente vai estudar aí na sequência, tá? E então é usado tanto o fenol como o formol. É usado em laboratório como solventes, tá? É uma substância bastante usada em laboratório. E também o formol ele é usado para adulterar alimentos como conservante. Se nós pegarmos aí um buscador na internet, um site de buscas e digitar lá formol em leite, formol em alimentos, bolachas, nós vamos ver várias notícias de escândalos que vieram à tona porque empresas usando indevidamente o formol como conservante. Professor, mas me diz uma coisa, é permitido, mesmo que em alguma quantidade, o uso do formol? Sim, em quantidades muito pequenas tem uma legislação que regula o uso do formol. Normalmente é de 0,2%, mas claro que esta porcentagem é uma porcentagem assim interessante, né? Que talvez o nosso organismo não sofra tanto, tá? Em inalar, em absorver, em ingerir, mas claro que esta quantidade, esta concentração, uma concentração muito pouco e os resultados não são aqueles tão esperados pelas empresas que assim irão usá-lo indevidamente. Então, nós vamos ter aí a aplicação do formol indevidamente, erradamente, ilegalmente, conservando alguns alimentos. Tá, mas professor, por que, professor, que isso acontece? Bom, acontece, por exemplo, vamos fazer uma analogia aqui. Digamos que você vai fabricar bolachas ou bolos ou então sucos para vender e você quer vendê-lo num tempo interessante para que não tenha prejuízos. Então você distribui os seus produtos em alguns estabelecimentos
produtos e observa que em 2 meses não é o suficiente para vender todos, então você acaba tendo algum prejuízo. Então você quer prolongar a vida útil, você quer prolongar a conservação desses seus produtos. E aí você é tentado a usar demasiadamente alguns conservantes e ilegalmente, inclusive o formol. Então é isso que acontece. Mas claro que no final das contas quem vai pagar o pato, como diz o ditado, somos nós, consumidores. Por quê, professor? Claro, porque o formol, ele é altamente reativo, tá? Ele é altamente reativo e pesquisas feitas com humanos voluntários e animais revelam que quando esta substância é inalado ou ingerido, ele vai danificar as células das vias de entradas. Por exemplo, inalado o formol, ele vai prejudicar as vias respiratórias e, claro, vai chegar em nossos pulmões e vai danificar as células e, claro, que com o tempo isso pode provocar o aparecimento aí de alguma enfermidade, entre elas câncer. E uma vez ingerido através do leite, através de algum outro alimento, também vai danificar células do nosso sistema gastrointestinal e com o uso frequente, evidentemente, pode aparecer algumas enfermidades. Muito bem. Professor, e como é o mecanismo de reação? Como, professor, que acontece esta reação química aqui, ó, dentro dos seus mínimos detalhes? Eu quero entender o mecanismo desta reação. Sim, nós vamos entender no próximo capítulo o mecanismo da reação de adição nucleofílica. Professor, e como é, professor, que ocorre? Qual é a química do alisamento de cabelo? Sim, vamos entender também no terceiro capítulo desta sequência de videoaulas. Te aguardo, até lá.